Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais uma história de seguidor. Então se você quiser me contar histórias, me manda lá no via direct no Instagram, que é Lulissans, que eu posso estar contando a sua história aqui. Se você estiver curtindo os vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito por aqui. E o link também do aplicativo que eu vou estar usando, tem um curso onde eu ensino vocês a editar, a desenhar, a colorir lá. Tem drives, pincéis exclusivos, então o link vai estar aqui na descrição. E agora, sem mais enrolação, bora pra essa história que eu confesso pra vocês que dá uma pulga atrás da orelha. Bom, eu vou contar minha história. Eu nunca consegui saber se de fato aconteceu ou foi minha imaginação, mas eu não sei, alguma coisa me diz que de fato isso aconteceu. Então, vamos começar, né? Eu trabalhava em uma loja e eu era vendedora. Nesse dia eu tava voltando pra casa, era uma sexta-feira à noite, eu tava muito feliz, porque era sexta-feira e no sábado seria meu dia de folga. Eu tava planejando várias coisas pra me fazer no sábado, inclusive organizar minha casa, sair um pouco, porque eu não estava saindo. E aí eu passei por uma rua. Essa rua tava bem vazia, e eu não sei, logo quando eu virei a esquina eu tava com medo dela, mas é aquela coisa, né, pessoal? Você sabe como que é. A gente tem que ir embora. Então eu fui passando por essa rua. Então eu vi que uma luz de um poste estava piscando e eu falei, não, é só um medo, é o medo que tá fazendo eu ficar prestando atenção nessas coisas. Então essa rua estava totalmente vazia, não tinha nada, eu realmente não vi nada. Eu vi que tinha um muro branco e logo quando eu virei a rua dava para ver que tinha algumas coisas, algumas estátuas ali dentro daquele muro, mas eu ainda não tinha percebido do que se tratava aquele muro. Mas enfim, fui andando, a rua era comprida, precisava atravessar, então fui, né? Então chegou um certo ponto ali que a luz começou a piscar e eu falei que era só meu medo, olhei para trás e não vi nada. Segui andando e vi que um outro poste também estava piscando a luz. Decidi atravessar a rua e ir pro lado que não estava piscando, o lado que estava iluminado. Então eu olhei para trás e vi uma figura. Eu achei inicialmente que poderia ser uma pessoa, mas eu olhei bem de perto e eu olhei e falei, não, não é uma pessoa, é uma estátua. Só que não tinha nada na rua. E eu comecei a ficar com medo. Enfim, segui em diante, olhando para trás e com medo, e piscou novamente. A estátua estava onde estava piscando o poste. Então, eu andei mais um pouco e quando eu olhei, a estátua estava mais perto num outro poste que começou a piscar. Não sei por que, eu simplesmente lembrei de uma história que eu tinha visto. Eu acho que foi numa série, alguma coisa, de anjos lamentadores. Eram estátuas de anjos onde você não poderia dar as costas para eles. Porque se você desse as costas, você ia morrer. Então eu não sei por que eu associei aquela estátua, que não era uma estátua de anjo, mas eu associei que poderia ser um desses anjos lamentadores. Isso veio na minha cabeça e eu já tomei um pânico absurdo. Então a primeira coisa que eu pensei foi sair correndo. Mas é aquela coisa, tipo, eu não quis pagar pra ver. Então eu me virei de costas e comecei a caminhar de costas olhando para a estátua. Então começou a piscar novamente. Quando começou a piscar, eu levemente virei o corpo olhando para trás e comecei a andar mais depressa. A estátua não estava mais lá que estava piscando. O poste parou de piscar e um outro poste começou a piscar mais perto. E lá estava a estátua. Então eu comecei a ficar com muito medo e não parecia que aquilo estava acontecendo comigo, parecia um sonho e eu comecei a me beliscar para ver se eu voltava, né, se eu acordava. Eu lembro que a minha avó sempre dizia isso para mim, que quando você não soubesse se estava sonhando ou não, se belisque, porque se você estiver sonhando, você vai acordar. E no caso eu não acordei. Então eu vi que a esquina estava próxima, então eu comecei a andar mais depressa, mas sempre olhando para trás, porque não sei, me veio essa coisa dos anjos lamentadores, mas não faz muito sentido, porque eu estava de costas, eu estava olhando, mas eu já tinha dado as costas para a estátua, então se o critério era só dar as costas, provavelmente não estaria mais lá. Então eu passei na frente do portão e eu olhei para o lado e eu percebi que aquelas estátuas que eu tinha visto logo quando eu virei a esquina e dava para ver da parte de cima do muro, na verdade eram estátuas de um cemitério. Eu nunca tinha passado por lá, sabe? Eu sempre dava a volta, então eu nunca tinha percebido que aquele grande muro que eu passava todos os dias por trás, na verdade, era um cemitério. E bem nesse dia, eu decidi ir pela frente e era um cemitério.
Então eu comecei a andar mais depressa e parecia que a rua tava ficando mais longa e não chegava nunca. Eu falei, gente, a esquina tava logo ali e não tava. Então eu comecei a andar mais e mais depressa e eu comecei a ver de reflexo de olho que o poste tava piscando. Então eu comecei a correr e ficar muito assustada. E é aquele momento que a gente começa a orar, a rezar e recitar todos os tipos de versículo que a gente consegue lembrar. E aí eu vi a esquina novamente. Tava piscando, então eu falei, gente, é sexta-feira, por favor, vai dar certo, amanhã vai ser um dia incrível, e comecei a andar mais rápido. Então eu senti um vento, e era um vento bem forte, não era um ventinho de, ai, tem alguma coisa errada, não, era um vento muito forte, e quando eu olhei para trás, a estátua estava em pé, bem atrás de mim, não estava mexendo, eu tomei um susto, logo fui para trás e fiquei olhando. Não tinha nenhum tipo de reação, não tinha nenhum tipo de movimento daquela estátua. Então eu fui dando passos para trás e o poste foi piscando e eu fui dando passos para trás e até que eu me virei e saí correndo. Eu saí correndo e corri por algum período aí de tempo, mas eu logo me cansei e quando eu parei, eu olhei para trás, a estátua estava um pouco mais longe. Isso me deu um alívio um pouco a mais, então eu virei para frente, pensei, ai, que bobeira. E comecei a andar. Então, quando eu comecei a andar, eu olhei para trás e vi que a estátua não estava mais lá, mas eu já estava na esquina. Então, eu virei a esquina e me deparei com um ponto de ônibus. Estava bem assustado, o ônibus já veio no horário, tudo certo, entrei e fiquei com isso na cabeça e fiquei muito assustada. Passou o final de semana, vivi a minha vida normal e nada tinha acontecido de estranho, era só aquilo. Então eu pensei que já tinha acabado, que eu nunca mais ia saber daquela rua, enfim, nada do tipo. Então segunda-feira chegou, fui trabalhar, novamente desci no ponto de ônibus, não passei pela frente, decidi contornar. Tava cedo, eu não ia me atrasar. Então eu contornei todo o muro por trás, né, para não ir para frente do que aconteceu comigo, não pagar para ver, e fui trabalhar normalmente. Na hora de sair do trabalho, eu fui com uma amiga do trabalho e a gente acabou passando pela frente, a gente estava conversando e eu acabei passando ali na frente junto com ela. Então ela tinha falado para mim que se eu fiquei sabendo sobre o cara, né, que misteriosamente apareceu ali, não estava com vida já. E eu falei pra ela que não tinha ficado sabendo e ela contou essa história falando que uma pessoa apareceu morta ali e tudo que tinha perto era uma estátua que as pessoas estavam achando estranho, que achava que era algum tipo de maníaco que colocou a estátua perto, mas o motivo da morte da pessoa era estranho que ninguém sabia. Então a gente começou a ficar com medo e saiu correndo. Eu cheguei em casa e decidi pesquisar. E a história era muito esquisita. Era um cara que simplesmente estava ali morto com uma estátua do lado e não tinha nenhum ferimento, não tinha nenhum sinal. E lá perto do cemitério tinha várias câmeras naquela rua e simplesmente todas as câmeras tinham falhado em pontos diferentes. Então tinha cenas onde o cara aparentemente estava correndo de alguma coisa. Sempre ali eu via um pouco das cenas que eles disponibilizaram na internet e tinha poste piscando, só que eu senti que eu tive uma sorte muito grande e que, na verdade, esse homem não teve essa sorte. E aí, bem na parte onde ele estava caído, foi a parte da câmera que falhou. E basicamente é essa história. Espero que vocês gostem. E eu vou falar bem para falar verdade para você, que eu não sei até hoje se isso foi a minha imaginação ou se realmente aconteceu. Eu só sei que eu tive um livramento e acredito nisso.